Tá aí o nosso relato de ganho bimestral de setembro e outubro de 2025 da Ferrovia Realismo. Aqui quem fala é o Oliveira Bisneto. Então tá aí a nossa maquete aí, ó. A grande novidade desse bimestre, ó, é o backdrop que eu fiz ali, ó, no fundo, pintando na parede. Eu vou acender a luz para ficar melhor. Aí o negócio é o seguinte, aqui tá uma maquete noturna, né? Meia luz, as luzinhas acesas, das casinhas, os postes de luz. Ali, sei lá, tem um farol também, entendeu? O farol. Ali o farol. Aqui tem a nossa comunidade do túnel, ali, ó. A luz dentro do túnel. Então tá uma maquete assim, noturna, né? Aí eu vou acender a luz. Continua de noite, olha lá o fundo. Olha lá o fundo. Ficou massa, é o nosso backdrop noturno. Eu mudei, se vocês repararem, ó, eu mudei a maquete, né? Ela ficava mais pro meio do quarto aqui, ó. Aí eu coloquei eu pintei esse backdrop pra colocar ela mais pro canto aqui, entendeu? Só que aí pra testar, pra ver, pra fazer as primeiras filmagens, então eu coloquei ela bem encostada na parede ali, ó. Ali tá encostada. Só que aí eu precisava de um espaço a mais, né? Porque é bom ter um espaço ali. Como é que eu vou entrar lá pra pegar aquela rampa ali, ó? Aquela rampa ali que é pra colocar os vagões tá só de enfeite. Rampa que, aliás, eu dei uma reforçada na tinta dela, ó. Coloquei aquele amarelo ali, um amarelo neon, uma tinta que eu comprei, ficou fortaço, ó, como destaca o amarelo. E aí eu pintei ela também com preto meio metálico, assim. Ela tá com a tinta bem reforçada aí. Então, aí eu pintei o backdrop, tipo, daqui assim, ó. Mais ou menos a distância onde tá a mesa, o final da mesa, até ali. E vindo até aqui, tem essa lua, até mais ou menos aqui, onde acaba a mesa, né? Eu falei, pô, mas aí se eu for puxar a mesa aqui, não vai pegar o começo, né? Então eu vou, quer ver, ó, pra vocês entenderem, eu vou cortar pro primeiro vídeo que eu tava pintando o backdrop, entendeu? Aí eu volto. Então, só para fazer um registro aqui na pintura que a gente está fazendo, tá aqui a nossa maquete, ó. As 3 maquetes, né? Tem aquela prateleira, aquela maquete de brinquedo pizza box e a maquete intitulada Realismo aqui. E essa pintura que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui vai ser um backdrop pintado na parede aí, ó. Ainda tá em fase de pintura aí, ó. É aquela coisa que é uma parede aqui que vocês podem observar que é uma parede que já tá precisando pintar há muito tempo, né? Tá detonada essa parede aqui, olha só as marcas aqui embaixo. Olha só, olha a parede aqui, ó. Tudo cheio de buraco de quadro que tinha, de um monte de coisa. Tudo manchado, as marcas dos quadros, ó lá. Entendeu? Cheio de prego. Enfim, então aqui dá pra brincar com a parede, jogar tinta. Pior do que está não vai ficar, né? E aí nós estamos fazendo um backdrop pintado na parede. Tá aí o registro. Então, aí eu fiz essa pintura que aparece aí no vídeo, né? Dessa primeira parte. Aí eu até comento, falei, pô, precisava pintar mais para esticar ela até aqui, né? Pra eu poder puxar a mesa e ter um espaço ali. E da mesma forma pintar mais pra cá, para eu poder puxar a mesa mais pra cá. Aí eu resolvi fazer até maior para poder
virar a mesa assim, deixar os controles para esse lado, né? Então eu pintei bem para lá, ó, para não ter erro, entendeu? Terminei de pintar hoje, na verdade. Aliás, aqui agora até a outra maquete que tá aqui, ó, agora ela também tem um backdrop lá no fundo. Ali eu fiz uns raios, ó, pra ver como é que ficava, mas ficou muito embaixo, né? Uns raios em céu azul, ó. Aí tem a nossa lua ali. Então aí o que eu fiz? Aí eu ampliei pra... Então tá aí, agora nós estamos ampliando o nosso backdrop. Que era o que eu devia ter feito desde o começo, devia ter pintado até aqui onde eu tô pintando, que é pra puxar a mesa mais pra cá, entendeu? E aí tem um vão pra eu entrar ali daquele lado ali. De qualquer modo, quando eu terminar aí eu posso fazer isso, entendeu? E aí eu tô pensando também em pintar ali do outro lado, ó. Esticar até lá, até aqui, assim, ó. Daqui até aqui, mais ou menos. Que aí dá pra virar a mesa, né? Tipo, meus controles estão aqui, ó. Eu viro assim pra lá. E ainda deixar um espaço com vão pra entrar nessa lateral aqui, né? Aí os controles vão ficar virados nesse lado aqui, ó. É uma outra opção. E eu também tô pensando, na verdade, em fazer um outro tipo de mudança aqui pra incrementar nessa brincadeira de backdrop aqui. Aqui eu tô tentando até ver se eu faço um efeito mais final de tarde aí, vamos ver se vai ficar bom aí quando secar. Olhar bem a luz do dia, sabe? E então é isso. Então logo tem mais novidades aqui no nosso backdrop. Então aí o que eu fiz? Aí eu ampliei primeiro pra cá, né? Aqui eu fiz até quase como se fosse uma névoa, assim, como se fosse assim, aqui tá a noite, ali ainda tem um restante de sol, entendeu? Só pra ver como é que ficava, né? Fazer uma coisa diferente. Então eu fiz um degradê ali. E aí depois eu continuei pintando pra cá até ali, ó. Então agora dá pra eu virar a mesa ao contrário, ela vai ficar a parte mais larga aqui nessa parede aqui do fundo. E ainda tem um espaço, colocar até mais pra lá e tem um espaço pra eu entrar aqui, entendeu? Depois que eu virar. Então essa foi a grande novidade aí desse bimestre, né? Foi trabalhar essa pintura na parede aí cadê a tinta? Olha lá, eu comprei um galão aí de tinta preta. E aquela tinta um guache, né? Até porque eu fui comprar a tinta para fazer isso. E aí eu tinha um pote lá de preto, que era mais ou menos o tamanho desse aqui, né? Que era aquela tinta acrylex tal, que é um pouquinho melhor tal, né? Que todo mundo, quem faz maquete aí conhece. Aí era um vidrinho desse menor, acho que era uns 20 pau, 20 e tanto. E aí esse aqui era metade do preço. Eu falei, quer saber? Se é pra pintar uma parede que já tá toda detonada mesmo, vou comprar esse guache mais barato, entendeu? E aí foi bom, porque aí sobrou tinta pra poder ampliar ali, entendeu? Se tivesse comprado o tubo menor, eu ia ter que ter comprado outro tubo para continuar a pintura. E aí eu também fiz o que, ó? Fiz tem um OVNI, olha. Tem um OVNI pra pendurar ali, ó. Aliás, pra quem olha assim a maquete assim com esse backdrop escuro aí, dá a impressão que tem dois OVNIs, né? Tem esse negocinho amarelo aí que é o sinalizador pra aeronave, né? Fica no fio do poste ali, ó. Não dá pra ver o fio agora com o fundo preto ali pra ver esse fio aí difícil. Aí dá pra ver tenuamente que tem um fiozinho ali, ó. Chega aqui, ó. Dá pra ver, ó. Aí se olhar de longe dá a impressão que é um outro OVNI, né? Então tem aquele OVNI ali, ó. Aí tem a lua e tal, né? Aí essa pintura assim, o interessante é que eu fui fazendo assim para não fazer uma pintura que fica só um negócio, eu usei um rolinho, né?
um rolinho assim pequenininho pra pintura assim de artesanato, né? Um rolinho. Aí, para não ficar um negócio assim na vertical ou só na horizontal, né? Um rolinho, rolo você geralmente pinta assim na vertical, né? Aí eu fui fazendo assim uns arcos, entendeu? Em alguns lugares que irradiam e misturei com azul também. Durante o dia dá pra ver melhor, mas por exemplo ali você consegue ver que tem um outro tom no canto ali que eu usei bastante um azul. Aí tem uns lugares que tem um tipo um facho, que você vê assim, um facho preto assim, ó. Aqui, ou mais claro, que nem aqui, parece uma nuvem. Aqui também tem a lua, em volta da lua eu fiz uma névoa ali, ó. Entendeu? Tudo passando primeiro com passando uns 3 demão aí de rolinho preto. Aí eu fiz a lua ali e tal. E aí você vai fazendo as estrelinhas, né? Com um pincel, tipo, usei esse aqui, ó. Você mete no branco e você mete ele na mão assim, entendeu? Vai dando umas espirradas assim. E também fazendo umas estrelinhas assim com a ponta do pincel, assim, tic-tic, dando umas pontadas aí na parede, entendeu? Aí você vê que em alguns lugares dá pra ver que tá meio espirrado, assim. E aí forma umas constelações, assim, ó. Uma maneira assim. É assim que eu não sou um pintor, não sei desenhar. O que eu podia fazer aqui, né? De backdrop, né? A não ser que eu comprasse esses, sei lá, que o pessoal vende aí, né? Uns backdrop prontos, uns desenhos que servem pra isso, né? Mas o que eu podia fazer? Era isso, um céu estrelado, né? E outra, a temática dessa maquete é noturna, né? Pode ver, aqui é uma boate que tá bombando ali e tal. Aí tem um hotelzinho. Você pode ver que os caras estão dormindo, ó, não tem muita atividade, ó. O cara aqui na pedreira tá dormindo, o posto tá fechado. Aí tem um cara dormindo ali no caminhão. Ali tem mais um cara dormindo, né? Ele tava meio deitadinho ali, ó. Também que seria o vigia aqui desse setor aqui de garagem, entendeu? E aí tem só uns lixeiros trabalhando ali à noite, né? Que os caras fazem a limpeza à noite. E aí tem umas garotas que ficam aí e tal, né? Em volta da boate, aí tem um hotel ali, o barzinho fica aberto. Então, a temática é noturna da maquete. Então, daí surgiu a ideia de fazer um backdoor de estrelas, né? Que era o que eu, com minhas capacidades artísticas, também poderia fazer, né? Eu achei que ficou muito bom, cara. Assim, ficou bem legal mesmo. Essa outra maquete agora aqui também tem um backdrop lá. Então é a maquete que eu finalizei aí há umas semanas atrás aí, ó. A nossa prateleira, né? E que mais que tem de novidade além do trem? Esse trem já tá rodando aí desde os últimos 2 meses, né? Ah, bom, tem aqui umas árvores que faz árvores que eu tirei dali, na verdade, que eu coloquei aqui, né? Na verdade eu coloquei umas árvores aí que eu mudei de lugar, né? Então tem umas arvorezinhas novas aí. Acho que aqui no meio aqui, mas é só uma coisa que não faz muita diferença, né? E aí tem que mais? Ah, tem o vagão, aquele vagão ali que estava improvisado, ligado com uns fios nas rodas ali enrolados assim. Aí eu fiz o trabalho, né? Eu colei lá aquela chapinha na roda lá, parafusei, aí depois fiz uma solda do fiozinho na roda. Então agora ele tá. Eu refiz lá, os carinhas que estão lá dentro. Não dá pra ver, é difícil ver. Os carinhas lá dentro, né, trabalhando. Eles continuam lá, né? Eu tive que abrir e colar de novo, né? Porque o cara que tava na escada caiu da escada, tava aí rolando no meio do vagão. Isso daí. Deixa eu ver se pega aqui, ó. Olha lá eles ali, ó. Agora eles estão super bem colados, né?
Aliás, eu até que falei que eu queria trocar a escadinha que tá no chão ali, que dá pra ver, que eu prendi ela num Durepox, né? Mas aí, meu, a verdade é que eu fiquei manipulando esse vagão pra fazer a luz aí, e ela, meu, tava tão bem colada, assim, que ela não saiu do lugar em nenhum momento. Eu falei, ah, quer saber se ela não... Eu vou deixar ela onde tá, porque tá bem colado, né? Aí eu colei bem o carinha que tá na escada que tinha caído, aí eu colei com bastante cola instantânea, né? O Bonder, Tech Bond que eu uso, né? E aí até deu uma oxidada, tive que pintar, fazer uns reparos. Enfim, mas deu certo, ó lá. Agora ele tá ligadinho ali, lindamente, ó. Sem improviso. Dá até pra rodar com ele aí, né? Mas aí eu acho que aí quando você roda com ele assim, mesmo com o negócio na roda, ele fica meio que piscando a luz, não fica um negócio legal. Outra coisa que eu fiz, ó, basicamente foi só isso. Eu fiquei trabalhando bastante no backdrop aí, né? Tem uma coisa que no último relato eu falei, tem uns figura nova ali, né? Tinha aqueles gari, que eu falei, agora tem esses hidrante, né? Aí alguém até comentou, falou, isso aí não é hidrante, cara, isso é uma esmerilhadeira, cara. Que eu pintei, né? Ela era cinza e amarela, né? Eu pintei tudo de vermelho, até falei, pô, hidrante que não é vermelho, que na verdade não é hidrante, é uma esmerilhadeira, entendeu? É uma ferramenta pra os caras que trabalham com fundição de metal, né? Tem um negócio pra eu botar ali na garagem, algum lugar. Ih, pô, caiu uma árvore aqui, velho. A nossa árvore urbana, mano. Deu uma esbarrada aqui, ó. Onde que tá o buraco dela, mano? Aqui, ó. Ih, velho, será que quebrou, mano? O haste. Era aqui, ó. Ficou, depois eu colo direito. Ou seja, por enquanto tá uma esmerilhadeira aí improvisada de hidrante, duas, né? Porque tem outra ali, ó. E aí eu voltei àquele problema de precisar arrumar uns hidrantes de verdade, né? Porque aqueles hidrantes que eu tinha feito de papel lá, eu levei embora. E agora também que tem um negócio bonitinho desse, eu não quero voltar com aquele que tava meio improvisadão, meio fora de escala, né? Mas eu vou arrumar os hidrantes aí pra pôr aí. Quem sabe numa próxima feirinha de ferromodelismo, né? Consigo encontrar os hidrantes. Coisinhas que sempre estão caindo, né? A novidade também é esse tonel de gasolina, né? Reservatório de gasolina que eu pus aqui. Que era, pra quem acompanha o canal, era que ficava naquela outra maquete lá, ó. É semi-maquete, né? Que é o Pátio Coberto. Eu trouxe pra cá, né? Pra dar eu desmontei uma maquete desmontável, aí eu desmontei e trouxe pra cá, entendeu? Tô pensando em colar aí, ó. Depois tá solto, tá só colocado aí, ó. Eu tava pensando em colocar ali, porque é o seguinte, agora que eu fiz essa parte aí, né, do backdrop e tal. E assim, como eu disse, eu terminei de fazer essa maquete, né? Porque esse ano aí eu ficava aí fazendo umas coisinhas nessa maquete, trabalhando com os vagão, envelhecimento. E aí ficava trabalhando aos poucos nessa prateleira aqui. Aí eu terminei ela, né? Aí que eu não tinha mais o que fazer nela aqui. Foi aí que eu resolvi botar mais mão na massa nessa aqui e fazer esse backdrop e tal, né? E da mesma forma naquela outra que é o pátio Cobef. Aí eu fiz uma reforma naquele pátio também. Fiz uma parte nova. Vai sair um vídeo aí logo mais aí sobre essas reformas lá no pátio Cobef, né? Fiz várias mudanças lá. Porque aí não tinha mais o que fazer para preencher, né? O que eu vou fazer agora? Aí fiz aquela reforma lá e agora eu tô planejando uma reforma aqui, que eu vou fazer na sequência. Então eu até trouxe aí umas construções, umas coisas lá da maquete lá do pátio, que aí eu tô pensando em colar aqui. Então, por exemplo, eu quero mudar esse canto aqui, ó. Eu já até soltei isso aqui, ó.
tava colado, né? E aí ele ficava virado pra lá, né? É uns tonel de óleo aí, ó, que é de papel, né? Tá vendo? E ele ficava virado pra lá, assim, você nem via, mal via a frente dele, assim. Bom, aí eu descolei, agora eu coloquei, por enquanto tá aqui, ó, colado aí, colocado aí, mas virado pra lá, né? Normalmente assim, eu sempre filmava a maquete daqui, né? Aí você não via, você só via a parte do lado ali da paredinha, né? Então eu já comecei até a fazer uns ensaios aí, fotográfico, umas medição, né? Então vai ter novidade aí pro próximo relato aí, vamos dizer, até o final do ano, próximo bimestre, né? Os 2 últimos meses do ano, novembro e dezembro. E eu vou te falar, depois que eu mudei a posição da maquete e virei ela ao contrário, eu coloquei ela aqui na parede, aí ó, antes a gente não conseguia entrar nessa parte desse lado, justamente esse lado da maquete era o lado que ficava encostado na parede, lá pra trás, né? Então aqui a gente nunca via. Então, por exemplo, eu tenho uma árvore que eu tô trabalhando pra pôr aqui, ó. Eu tô pintando ela pra ficar atrás desse morro. E aí eu comecei a ficar olhando a maquete desse ângulo aqui. Parece que é outra maquete, né? Você muda o ângulo assim de visão, né? Vira ela, parece que você tá com outra maquete, cara. Outro trenzinho aqui, ó. E aí que também começou a me dar as ideias de reformar esse lado aqui, ó. E eu tô, vai ter umas coisas legais que eu tô. Aí dá pra ver o trem passando bem aqui no vão aqui dos túneis, ó. Só que aí também, quando eu comecei a olhar a maquete desse lado aqui, ó, por esse ângulo, comecei a descobrir umas falhas que antes eu não tinha visto. Por exemplo, aqui, ó, tá dando pra ver o fio lá que vai pro LED, ó. Acho que ele deu uma soltada, era pra estar colado na parede, ó. Ele tá ali, ó. Parece um varal assim, ó. O fio preto e vermelho ali, dá pra ver, ó. Essa câmera aqui não é lá essas coisas. Aí, por exemplo, eu tô vendo umas coisas ali, umas falhas ali, até na luz ali, uma vazadinha na luz ali que eu tô, tá meio que vazando ali numa das janelinhas do hotel por aqui, mas não muito, né? Tá meio forte, né? Não tá o ideal, vamos dizer assim, que eu nunca tinha reparado, umas falhas ali aqueles paralelepípedos ali da praça, essa parte. Então é isso, ó, tá aí o nosso relato. A grande novidade é o nosso backdrop. Vamos pegar uma panorâmica do backdrop inteiro. Olha, dá pra fazer, dá vontade de fazer uma daquelas maquetes em L, né? Bem do tamanho do backdrop naquele canto. Já tá começando pelo backdrop, né? Então tá aí, ó. O backdrop é 2 vezes maior que a maquete, né? Mas aliás eu ainda tô pensando em trabalhar outras ideias dessa reforma, que aí não vai ser uma reforma, né? Vai ser um adicional, algo que eu quero fazer também em relação a esse backdrop aqui. Vai dar. Aí se eu fizer, no próximo relato vocês vão ver umas ideias que eu tô tendo aqui para incrementar ainda mais essa parte do fundo aqui. Entendeu? Então tá aí o nosso relato bimestral de agosto e setembro, né? Não, setembro e outubro, na verdade, de 2025, com a nossa maquete noturna agora, com uma noite estrelada aqui na maquete de realismo e a nossa composição de tanques de combustível da FEPASA. Agora ficou mais realista ainda, né? O nome tá fazendo mais jus ao nome da maquete aqui, realismo. Aí, ó. Aí eu vou também colocar umas fotos aí do backdrop aí agora no final do vídeo. Então
até o próximo relato. Agora dá pra ver bem as costas do morro aqui, ó. Ainda bem que eu me preocupei em fazer o negócio atrás, né? Senão fica estranho pra caramba.